Bom dia, boa tarde, boa noite. Estudo do livro O Homem Integral, autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos estudando o terceiro capítulo desse livro, cujo título é A Busca da Realidade. Dentre as partes desse capítulo estão o autodescobrimento, é a primeira parte, que estamos estudando nesse momento. Continuando a nossa leitura comentada, hoje eu não vou voltar não, vou fazer a leitura a partir daqui, porque a parte que nós paramos, ela não tem necessidade de contextualização, ela pode ser lida diretamente, que nós vamos entender na minha percepção. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados. Então, se a gente para nessa vírgula, eu convido vocês a pensarem se vocês concordam com essa afirmação. De fato, o homem tem virtudes e potencial, né? É isso, o homem possui admiráveis recursos interiores que não foram ainda explorados por ele mesmo, que lhe dormem em potencial, aguardando desenvolvimento. A semente das virtudes estão em todos nós. Eu não me canso de lembrar a frase que Jesus nos deixou, e como tudo que ele disse tinha um motivo de ser, né? Vós sois deuses. O que isso significa? Isso é muito forte, porque a hora que nós olhamos para a nossa fragilidade, nós não vemos essa afirmação de Jesus como verdadeira, não é mesmo? Onde que eu sou um Deus, né? Tão frágil, tão falho. Nós somos deuses em potencial. É isso. Como filhos de Deus, nós somos deuses em potencial. Então, nós precisamos desenvolver essas virtudes que estão dormentes no nosso interior. A semente da árvore pequenininha, não sei se vocês se lembram da alusão que Jesus faz da semente do grão de mostarda, né? Que o grão de mostarda era menor das sementes e que, vendo aquela semente, ninguém imagina o arbusto grande que aquilo vai gerar. Ou seja, a semente ela tem potencial de se transformar num grande arbusto que vai ser abrigo das aves. É isso, então é o potencial da semente. Então tudo nós trazemos em semente. Mas para que essa semente germine, nós precisamos trabalhar. Como é que funciona? Para uma semente, um grão de mostarda virar um arbusto de mostarda? O que precisa? Precisa ser semeado, porque se ele não for semeado, ele vai ficar lá, né, como um grão para sempre. Ele precisa ir para a cova, né, para a terra. Essa terra precisa ter certos atributos, né? Ela precisa ser uma boa terra, ela precisa ser cuidada, porque senão as ervas daninhas vêm e abafam essa semente. Então, ela tem toda uma situação que é preciso fazer para que o potencial do grão de mostarda se transforme num arbusto de mostarda. Assim é com cada uma das nossas virtudes. É disso que a mentora está dizendo, que nós temos sementes guardadas em nós que estão aguardando a situação, o momento, o contexto específico para desabrochar. Então, eu preciso do terreno fértil e dos cuidados necessários para que essa semente germine. A sua conquista do que, gente? Desses recursos admiráveis que ela está dizendo, né? Faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais. Eu vou parar aqui, a gente continua. Então, veja, conforme eu vou desenvolvendo o meu potencial, e esse potencial é desenvolvido de que maneira? Através do autoconhecimento, ou o que ela diz, o autodescobrimento. Conforme eu vou me descobrindo que eu tenho isso em potencial, eu vou fazendo o quê? Eu vou encontrando a minha realidade legítima e não as minhas máscaras.
Aí é que já entrando um pouco no campo da psicologia, é ver exatamente aquilo que sou, não aquilo que aparento ser ou que quero mostrar que sou, né? Não como eu estou agora, mas o que realmente eu sou. Então, esse autodescobrimento é uma porta. Quando eu busco realmente esse autodescobrimento, é uma porta para que realmente eu me enxergue e possa desenvolver os meus potenciais e descobrir quais são as minhas reais aspirações. Porque muitas vezes a gente está tão apegado com os desejos materiais, os desejos do consumo, como ela disse aqui, né? Buscar os desejos aqui do consumo materiais, que eu não consigo então pensar em aspirações mais elevadas, em aspirações, ou seja, em objetivos do espírito, da vida espiritual, da verdadeira vida. Aí continuando. Então eu vou ler tudo e continuar, tá? A sua conquista, ou seja, conquista desses recursos, né? Faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Então, veja, a partir do momento que eu vou evoluindo, ou seja, desenvolvendo os meus recursos interiores, eu vou cada vez mais me autodescobrindo no sentido de encontrar a realidade verdadeira, ou como ela chama, a realidade legítima. Isso significa que enquanto eu não me autodescubro, eu vivo uma realidade ilusória, ou seja, a realidade que eu vivo não é de fato a realidade, né? E eu encontro nesse encontro comigo mesmo os objetivos reais que me movem, os objetivos que transcendem a mim, e esses objetivos é que vão me dar suporte para resistir às vicissitudes da vida. Olha que interessante que é essa fala da mentora, não é isso? Conforme nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, nós vamos criando resistência aos reveses que a vida nos dá. Ou seja, quem se entrega aos reveses da vida e se entrega literalmente, né, se deixa abalar por esses reveses, são ainda espíritos o quê? Imaturos, que ainda não descobriram que o objetivo da vida está muito além dos valores materiais. Lembra-se que o tópico é autodescobrimento, ou seja, só através do desenvolvimento desses recursos interiores do autodescobrimento é que eu vou ser capaz de passar pela vida de uma forma mais resiliente. Ela fala de resistência, eu vou falar de resiliência, ou seja, entender as coisas que a vida me traz, as situações, os fatos da vida como uma situação de aprendizado. Aí ela continua. Necessário recorrer a alguns valores éticos e morais. Então ela vai aqui citar alguns valores éticos e morais para a gente entender. A coragem para decifrar-se. Quem aí tem coragem de olhar com sinceridade no espelho e reconhecer quem de fato é? Muitas vezes a gente foge desse espelho, não é verdade? Por isso que ela fala de ter coragem de olhar para reconhecer o que eu tenho de bom, mas reconhecer também o que eu tenho de imperfeito. Coragem. Segundo valor, confiança no êxito, confiança na vitória. Será que nós somos sempre confiantes na vitória? Ou ao primeiro deslize nós já não sabia que isso não ia dar certo? Então é isso, a gente persistir na nossa esperança de que vai dar certo, confiar na vida, que a vida sempre traz o que é melhor para mim. Que no fim, sabe aquela frase? No fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou o fim. Então muitas vezes a gente está no meio e acha que está no fim e já acha que não deu certo. Mas confiar que a vida conflui para o melhor. O amor
como manifestação elevada. Outro valor ético, o amor. Então, o amor nesse sentido de amor universal, amor incondicional, ou seja, aquele amor que o Cristo pregou a mim mesmo, aos outros como a mim mesmo, e isso é equivalente a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse amor como manifestação elevada e não o amor mesquinho, egoísta, individualista. Outro valor ético, o quarto, a verdade que está acima dos caprichos ceitistas e grupais, que o pode acalmar sem o acomodar. Não, perdão, não quero ler isso não. O quarto, a verdade que está acima dos caprichos ceitistas e grupais. Veja, olha que interessante esse valor ético, o valor ético da verdade. A verdade, mesmo que a verdade vá contra as minhas crenças. É duro quando você tem uma crença e você valoriza a verdade ou a sua crença? Essa é a questão. Então, só vai valorizar, né, a verdade acima das suas crenças, ou seja, das suas crenças da seita, individuais ou do grupo, aquele que já tem uma noção muito grande daquilo que ele é. Porque senão o nosso egoísmo, o nosso orgulho faz com que nós defendamos com unhas e dentes a nossa verdade relativa, a verdade das minhas crenças. E aí ela continua. Depois que ela listou, né, esses valores éticos e morais, que foram 4, a coragem, a confiança, o amor e a verdade, esses valores podem acalmar sem o acomodar. O que é acalmar sem o acomodar? Tranquilizar sem desmotivar para a continuação das buscas. Ela está dizendo o seguinte, que esses 4 valores, a coragem, a confiança, o amor e a consciência da verdade, nas situações difíceis da vida, nos acalma sem nos acomodar. Vocês perceberam a dimensão dessa frase? Eu compreendo, mas não significa que eu aceito. Nos acalma para passar com calma sobre aquela situação, sem necessariamente concordar com a situação. É isso, acalmar sem acomodar. E depois ela fala, tranquilizar sem desmotivar, ou seja, diante da situação eu passo mais tranquilo, mas sem perder a motivação na minha busca, na minha luta por buscar me tornar algo que é melhor, entende? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa conformada. O que é a pessoa conformada? Ela aceita a situação do jeito que tá. Não é isso que a mentora está dizendo. Ela está dizendo que esses valores de coragem, confiança, amor e busca da verdade, ela vai nos motivar para continuar a nossa busca interior, ou seja, o nosso autodescobrimento. Conseguida a primeira meta, uma nova se lhe apresenta, e continuamente por considerar-se o infinito da sabedoria e da vida. Então aqui ela está fazendo o quê? Ela está fechando tudo isso, ela está dizendo, olha, isso aqui, esse autodescobrimento para desenvolver essas virtudes e continuar buscando é o primeiro passo de outras evoluções ou de outras escadarias, né, de outras buscas, porque essas buscas e esse outro descobrimento é como se fosse camadas, parece aquelas bonequinhas russas, você tira uma, vai tirando outra, e isso vai pegar o infinito da sabedoria e da vida. Então, olhar para dentro de mim e me ver com os valores inesgotáveis do espírito é como uma escada. É o primeiro patamar de uma escada. Isso vai continuar sempre. É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas,
ignorando-se ou não saberem dos acontecimentos a fim de não sofrerem, lendo engano. Olha aqui que ela está trazendo para nós aqui, né? Ela chama de personalidades neuróticas. Então, primeiro, personalidade não é o eu verdadeiro, a gente já sabe disso, né? Personalidade é uma das nossas máscaras, é aquela máscara que a gente veste para viver uma determinada vida. E aí, existem algumas personalidades que podem ter, né, por conta das situações que passou, ter traumas. Então, nesse sentido, ela chama de neuróticas. Ou seja, desenvolveram traumas e nesses traumas, para fugir delas mesmas, o que elas fazem? Não querem saber. Lembra que nós estamos falando do autodescobrimento. Elas não querem saber o quê? Elas não querem nem saber o que elas são. Elas não estão nessa busca, certo? Bem-vinda, Sheila. Elas não estão nesta busca. Eu não quero saber o que tem dentro. Eu prefiro viver uma vida superficial. E isso será que dá certo? Eu me lembro esse negócio aqui de ignorar para não sofrer, que na época da pandemia, no início da pandemia, eu fiquei muito bitolada de buscar informações, sabe? Informações no sentido do que era, o que poderia acontecer, tanto informações do ponto de vista técnico, da medicina, do jornalismo, quanto do ponto de vista espiritual, qual seria o motivo daquilo tudo. E eu fiquei tão neurótica com isso, de querer saber, de querer fazer, que eu assisti o jornal várias vezes por dia, sabe? Aí você via a notícia repetindo, acompanhava o número de casos. Isso me fez muito mal, até fisicamente. Acho que vocês lembram aqui, quem estava comigo, que me deu um problema no maxilar e tudo mais. E aí eu descobri. E eu não sei, porque a próxima frase da Joana vai dizer que eu não sei se isso foi muito bom, mas no momento era aquilo que eu podia fazer. O que eu fiz a partir de então? Me desliguei. Então, se aquilo estava me fazendo mal, eu não via mais nada. Eu me alienei, né? Então, é isso que ela está falando, né? Algumas personalidades acabam ignorando os acontecimentos para não sofrerem. Aqui ela está falando os acontecimentos da pessoa mesmo, mas eu dei um exemplo de uma coisa que era de fora. Mas e aí ela fala de novo, ela fala uma coisa, lê do engano. Você está fugindo de quê? Você está, na verdade, se enganando. Aí ela completa. A fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos esses estados de sofrimento. Olha o que ela disse. Você ignora, você prefere não ver para não sofrer. Só que isso é um engano, porque o fato de você não ver para não sofrer traz sofrimento mesmo assim. Porque a ignorância, ignorar algo, eu fico com medo. E o medo vai produzir ansiedade, e esses são também sofrimentos. Olha só que interessante isso. Eu fujo do sofrimento, mas a própria fuga do sofrimento traz o sofrimento. O que a vida está querendo me dizer com isso? Que é necessário enfrentar esse tipo de sofrimento para eu crescer. São as dores do crescimento. Aí ela completa. O parto produz dor e recompensa com bem-estar, ensejando vida. Então, uma vida, um nascimento, né? Uma coisa boa, vamos dizer assim, é obtida a partir de um parto que é doloroso. Então, muitas vezes, os partos metafóricos, nesse sentido de fazer nascer quem realmente somos, nós vamos passar por um processo de dor, porque para nascer o homem novo, precisa morrer o homem velho. Por fim, o autodescobrimento é também um parto, impondo a coragem para o acontecimento que liberta.
Então, entender essa busca, esse mergulho em si mesmo para se reconhecer e se descobrir, é um parto que vai ter dor, mas vai gerar no futuro bem-estar, porque ele vai libertar-nos de certas situações que ignorávamos antes, né? Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo inicial. Aqui ela está dando para nós um conselho. Então, você já quer mergulhar no autodescobrimento? Você já está pronto, maduro o suficiente para mergulhar dentro de você, para que você consiga desenvolver essa resistência para as vicissitudes da vida? Acredito que a resposta de todos vocês seja sim. Se não sim, pelo menos mais ou menos, né? Mas o não, por que eu acredito que quem está aqui, a resposta não vai ser não? Porque se fosse não, vocês não estariam nem aqui. Estariam fazendo outra coisa, assistindo a novela das 7. Concordam? Então, veja, então nós já estamos de alguma forma buscando, talvez não em muita profundidade, mas alguma coisa a gente já busca, né? E ela está nos dando um conselho para você examinar as possibilidades com decisão. O que eu quero? E a partir do momento que você decide o que você quer, enfrentar essas situações sem desculpismos, porque muitas vezes a gente olha pra gente e fala assim, mas eu sou assim por conta disso, disso, disso. Eu sou assado por conta disso, disso, disso. Sempre a gente vai procurar alguém ou algo que é culpado pelo fato daquilo que nós estamos vendo em nós. Então, não procurar desculpas, mas sim enfrentar a situação com. Aí eu vou me dar a liberdade de falar dos valores éticos que ela falou anteriormente. Enfrentar essas situações que a gente vê na gente mesmo, olha, com coragem, confiança, amor e com a sincera busca da verdade. Se a gente fizer isso, nós estamos dando o primeiro passo. Esse é o conselho da mentora, a reflexão dessa semana que a mentora, né, a leitura comentada nos trouxe. Aí nós vamos parar por aqui. Espero que essa leitura comentada tenha servido para você, para boas reflexões de qual é realmente a sua vontade, ou seja, a sua boa vontade de olhar para dentro de si, entendendo que a mentora diz que olhar para dentro de si e se autodescobrir nos dá vantagens na vida, porque os sofrimentos vão ser menores. E por que a gente pode afirmar isso, que os desafios vão ser maiores? Porque nós estamos mais fortes, mas o sofrimento menor. Por quê? Porque Jesus disse, né, que com ele o fardo seria leve. Então, a partir do momento que eu busco conhecimento, que eu busco me fortalecer, a minha resistência também aumenta. Então, esse é o convite, para que eu possa mergulhar fundo dentro de mim, construir essa resistência à vida, ou seja, evoluir, desenvolver esse potencial interno que eu trago em mim, para quê? Para que eu possa passar por essa vida e ter um saldo positivo, né, dessa encarnação. Eu saí dela me conhecendo um pouco mais, não essa personalidade, mas o espírito que a anima. Bom, gente, pelo que eu entendi da leitura de hoje, foi isso. Agradeço vocês ficarem até aqui e até a semana que vem. Grande abraço para todos.